A ação é uma abertura de caminhos, como nós comentamos, né? Essa bela metáfora da abertura de caminhos, né? Todas as tradições culturais, né, têm, de alguma forma, essa metáfora, né? Que existe um momento da abertura dos caminhos, né? Então, nós podemos ver isso nas tradições sudanesas, né? Na África e no Brasil, né? Os rituais de abertura dos caminhos, né? Nós vemos isso na tradição bíblica, né? Na tradição judaica, quando Moisés abriu o Mar Vermelho, né, para a passagem dos judeus que vinham sendo perseguidos pelos soldados do faraó, né? Então sempre, né, a gente encontra essa metáfora da abertura dos caminhos, né? Do momento em que existe uma abertura dos caminhos, né? Própria e especificamente, né, a ação é uma abertura de caminhos, né? O modo ôntico de ser, né? O modo acontecido de ser, o modo teorético e comportamental de ser, é decididamente um beco sem saída para quem é vivo, né? Quer dizer, o ser humano se sente progressivamente constrangido, né? À medida que se prolonga, né, a estada no modo coisa de ser, né? É por isso que a coisa é instável, né? A coisa é uma instalação, a coisa que é o modo coisa de ser, o modo acontecido de ser, ela é instável, porque ela é uma instalação, né? Enquanto instalação, ela é instável. Quer dizer, ela progressivamente evolui para um desequilíbrio, né, que novamente abre o modo de ser da ação, o modo de ser ontológico, fenomenológico existencial da vivência de possibilidades e da vivência da ação, né? Enquanto o modo coisa de ser, o modo teorético e comportamental de nós sermos, ontologicamente, é um modo de sermos cada vez mais limitado, quer dizer, um modo de ser em que cessa o acontecer, cessa a ação, cessa o desdobramento de possibilidades, né? E cada vez mais se estrutura uma viciosa relação bionívoca entre sujeito e objeto enquanto coisas, sujeito e objeto enquanto acontecidos, né? E que se confrontam de um modo cada vez mais vicioso, porque paralisado, né? Porque acontecido, porque passado, porque modo coisa de ser, né? E na medida em que o modo coisa de ser, né, se abre a possibilidade do acontecer, do modo de ser da ação, do modo não coisa de ser, do modo presente de ser, a vivência do modo presente de ser, a vivência do modo fenomenológico existencial, é a vivência da multiplicidade de possibilidades em movimento, né? Inevitavelmente, a vivência do acontecer é a vivência de multiplicidade de possibilidades em movimento, né? Possibilidades que são forças criativas e que se movem enquanto forças, né? E que se organizam e se unificam em linhas de ação através da implicação, né? Através do processo da gestaltificação, né? Em que a multiplicidade de possibilidades, ainda que múltipla, forma múltiplos plexos, né? Forma múltiplas gestaltes, né? E pela tensão, pela intencionalidade do desdobramento das possibilidades, que são essas forças criativas, essas forças plásticas, né? Existe um contínuo movimento, né, de constituição de plexos, de constituição de gestaltes, enquanto vivência fenomenológica,
né? E de criação de linhas de ação, de alternativas de ação, de múltiplas alternativas, né? Que são escolhidas na vivência da ação pontualmente, imediatamente, improvisativamente, mas sempre enquanto uma multiplicidade de alternativas na qual aquelas forças mais lógicas, mais fenomenológicas, né, vão sendo escolhidas e determinando linhas de ação. De modo que retornar ao modo de ser da ação, ao modo de ser fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo, implicativo, gestaltificativo, né, é vivenciar uma abertura de caminhos, porque é vivenciar a abertura da alteridade de uma multiplicidade de possibilidades que se organizam em gestalts, que se organizam em linhas de ação, né, que são escolhidas na vivência, são escolhidas improvisativamente na ação, dialogicamente, né, mas sempre a partir de uma multiplicidade de possibilidades criativas que eminentemente, enquanto presente, enquanto vivência presente, superam o passado, né? Quer dizer, de modo que o caminho que a ação determina sempre é um caminho absolutamente inovativo, sempre é um caminho absolutamente novo, sempre é um caminho inédito, né? E mais do que isso, né? Um caminho constituído pontualmente, improvisativamente, na vivência da implicação da gestaltificação, na vivência da implicação da ação, na vivência de uma multiplicidade de possibilidades, de uma multiplicidade de gestaltes, né, que impõem uma escolha a partir do seu caráter de superação do passado e do seu caráter de criação enquanto forças da ação, especificamente. Então, a ação é especificamente uma modalidade da abertura dos caminhos. Vivenciar o modo de ser da ação é a vivência de um modo de ser da abertura de caminhos. A ação é uma abertura de caminhos.